É pesado. A presença de Deus não é leve. Mas você tem que estar preparado para carregar ela sobre a sua vida. Não coloca sobre carro de boi para o outro carregar para você, não. Procure ali a vontade do Senhor na sua vida. Amém, irmãos? Quem aqui sentiu a presença do Senhor neste lugar, dá um glória a Deus, Senhor. O Senhor se faz presente neste lugar, irmãos. Convido toda a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. E então Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os seus chefes. Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bem, se isto vem do Senhor nosso Deus, enviaremos a todas as partes a chamar os nossos irmãos, que ficaram em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e levitas que estão com eles em suas cidades e arrabalos, que se ajuntem conosco, e tragamos a arca do nosso Deus a nós, porque no tempo de Saul não temos feito caso dela. E disse toda a congregação que se fizesse assim, porque o negócio pareceu bem a todo o povo. E então juntou a Davi a todo o Israel, desde a Sior do Egito até a entrada de Ramate, para que trouxesse a arca de Deus de Kiriat-Jearim. E subiu Davi com todo o Israel a Balá de Kiriat-Jearim, que está em Judá, para passar ali a arca do Senhor Deus, que habita entre os querubins, sobre a qual o seu nome é invocado. E a arca de Deus era levada da casa de Abinadab em uma carreta nova, e Uzá e o seu irmão Aiô guiavam a carreta. E Davi e todo o Israel exultavam-se de alegria diante de Deus, com todas as suas forças, com cânticos, harpas, saltérios, tamborins, com símbolos e trombetas. E quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para sustentar a arca, porque os bois tropeçavam. E o furor do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu, porque tinha estendido a sua mão à arca, e morreu ali diante de Deus. E Davi se desagradou, porque o Senhor tinha irrompido contra Uzá. Por isso chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E Davi temeu a Deus naquele dia e disse: como terei que trazer para minha casa a arca de Deus? Então trouxe Davi a arca para sua casa, na cidade de Davi, e sim, a levou para a casa de Obed-edom, o giteu.
E a arca de Deus esteve na casa de Obed-edom, com sua família 3 meses, e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e todas as coisas que possuíam. Amém, irmãos? Glória a Deus. O título que eu quero dar para a palavra nessa noite é Alcançar a Presença de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que alcançar a presença de Deus é algo que não é fácil. Porque existem 2 vertentes para quando você almeja algo, que é você ter uma intenção, e a segunda é a você procurar fazer aquela intenção acontecer. E na palavra de Deus fala que Davi, ele se reuniu com o povo, com as centenas de milhares, com os líderes daquele lugar, porque Davi, ele tinha no coração dele a vontade de fazer algo. Ele tinha uma intenção, mas só que o Davi, naquele momento, ele tinha uma intenção boa, que era buscar a presença de Deus. Se os irmãos não sabem, a presença de Deus é representada pela arca, aonde que ela era confeccionada por um objeto retangular, banhado a ouro, onde que em cima dela constituía os querubins, com as asas voltadas para frente, e nas laterais delas haviam 4 argolas, e dentro da arca havia as tábuas dos mandamentos. Juntamente havia a vara de Arão, e também um odre de azeite. Essa era a representação da arca de Deus. Mas onde que eu quero chegar nessa noite? Essa arca, essa presença, ela não estava junto ali com o povo de Deus. Ela estava com os filisteus. Porque Saul era rei, outrora escolhido por Deus. Mas só que Saul não estava mais nos preceitos do Senhor. E em todo o seu tempo de reinado, Saul nunca colocou um objetivo no seu coração de buscar a arca de Deus, que representava a presença de Deus. E todos sabem o que aconteceu com Saul. Ele foi levantado, ele tinha uma autoridade, mas ele não tinha a presença. E muitas vezes é as pessoas, é nós, na nossa caminhada, nós temos autoridade, talvez nós temos postura, mas não temos a presença de Deus. E o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que não basta apenas ter uma intenção boa, tem que tomar a atitude correta. Porque eu quero dizer para você que Davi, naquele momento ali em que ele estava começando o seu reinado ali, que ele foi ungido como rei, a primeira coisa que ele desejou foi buscar a presença de Deus. E a presença de Deus se encontrava lá com os filisteus. Mas antes dele ir buscar a presença de Deus, ele entrou em um consenso juntamente com os milhares e centenas, aquelas pessoas que tinham autoridade para saber qual decisão deveria tomar. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite é o seguinte, irmãos. Muitas das vezes nós temos, sim, intenções boas.
Mas temos tomado a atitude correta? Porque Davi, ele tinha uma intenção boa assim. Ele queria buscar a presença de Deus. E é assim que eu vejo a igreja nos dias de hoje. A igreja tem uma intenção boa de buscar a presença de Deus, mas só que não toma a atitude de buscar da maneira correta. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi, ele entrou ali juntamente com um conselho, com pessoas que eram autoritárias, pessoas que eram muitas das vezes ali referência, mas não era referência para Deus. E quantas das vezes a gente toma atitudes e entramos no consenso de fazer de acordo com os conselhos que não vêm da presença de Deus. E isso nos causa uma consequência muito grande. Porque Davi, ele tinha sim uma intenção boa. Ele tinha o desejo de alcançar a arca da presença de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite para a igreja, não tenha apenas a intenção boa, tenha a atitude correta, tenha o direcionamento correto, busque o discernimento correto, busque aquilo que é do Senhor para a sua vida nessa noite. Busque aquilo que o Senhor coloca para você nessa noite. Porque eu vejo ali um rapaz que tinha uma intenção, mas consultou as pessoas erradas. Consultou as pessoas que ele não deveria dar ouvidos. E ele, naquele momento ali, em que eles entraram em um consenso, em um conselho, eles decidiram ir a buscar a arca de Deus. Eu quero dizer para a igreja nessa noite que a arca de Deus, a gente não conquista ela da nossa maneira, a gente conquista ela à vontade de Deus. É na forma de Deus. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. A palavra nos diz que Davi juntou o povo e foi diante para buscar ali a presença de Deus, a arca. Mas só que Davi não sabia que aquela escolha lhe traria uma consequência. Porque Davi, ele procurava a presença, mas ele não procurava entender como conquistar a presença. Muitas vezes nas nossas vidas somos assim, nós queremos a presença, mas não queremos entender como conquistar a presença. Sabe como que você conquista a presença nessa noite? Ouvindo a voz de Deus. Sabe o que Davi ouviu? Dos centenas e milhares. Se ele tivesse procurado com Deus qual que é a maneira correta de conquistar a presença, as coisas seriam diferentes. Mas a palavra diz que naquele momento ali em que eles entraram em consenso, tinham pessoas ali que eram sacerdotes, levitas, mas também tinha Uzá e Aiô, que foram escolhidos para ajudar a transportar a arca de Deus. E no momento em que eles estavam caminhando com aquela arca, os bois tropeçaram, e a arca chegou a um momento em que ela poderia cair, e Uzá veio com a sua mão para tentar segurar a arca de Deus. E naquele momento em que Uzá pôs a sua mão sobre a arca de Deus, o Senhor trouxe morte sobre a vida de Uzá. Sabe por que o Senhor trouxe morte sobre a vida de Uzá? Porque ele estava fazendo da vontade dele. Ele estava levando a presença do jeito dele.
Ele estava levando da maneira dele. E muitas vezes somos nós, na casa do Senhor, nós levamos a presença de Deus da nossa maneira, do nosso jeito. E aí o Senhor cobra e a gente acha ruim. E Davi se entristeceu quando aconteceu aquilo com Uzá. Eu fui tomar a saber o que significava Uzá. O significado da palavra Uzá é força. As pessoas queriam levar com a sua própria força. Você acha que você vai alcançar a presença de Deus com a sua própria força? Não busca o direcionamento de Deus e a força do Senhor que você vê, não, você vai alcançar. Aleluia! Pode ter a intenção boa, mas tomou a atitude errada. Queria levar a presença, mas não tinha o direcionamento da presença. Como que a gente pode continuar na presença se a gente não tem o direcionamento da presença de Deus? Como nós queremos ter a presença de Deus se nós não somos guiados por Deus? Se nós não somos instruídos por Deus? E diante de todas as ações que foram feitas aqui, falaram, busque a presença de Deus. Irmãos, eu começo a imaginar ali naquele momento ali Davi, angústia no seu coração, porque ele se tornou uma referência para o povo, porque ele era rei. E muitas vezes o povo foi ali na emoção de saber que tinha uma pessoa que liderava eles. E Davi constituiu aquele plano de buscar a presença de Deus. Mas como eu disse no início aqui, como que era feito, como que era a presença de Deus? Era a arca. A arca ela era constituída por um objeto retangular, onde havia dois, se eu não me engano, 2 ou 4 querubins acima dela, com as asas viradas para frente, e nas laterais dela havia 4 argolas. Na palavra de Deus fala que eles colocaram a presença de Deus sobre um carro de boi. Deixa eu falar para você nessa noite, não coloque a presença de Deus para o outro carregar, não. Glória a Deus, aleluia. Procure saber do Senhor como que Ele quer que você leve a presença dEle sobre a sua vida. Procure entender do Senhor o que Ele quer para você nessa noite. Porque a arca ela foi construída daquela maneira, daquele jeito. E ela tinha um objetivo para ser daquele jeito. Era representativamente do Senhor. Senhor quer nos mostrar como que deveria carregar a arca de Deus. Se você ler lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, lá mostra. Lá fala detalhadamente como que deve ser carregada, como que deve ser buscada, como que deve ser trabalhada a arca de Deus. Mas só que eles colocaram sobre um carro de boi, Uzá colocou a sua mão, naquele momento ele tentou segurar com a sua própria força e morreu. Davi entrou num momento ali de angústia e se entristeceu com o Senhor. Imagina isso. Nós tomamos decisões erradas e ainda querer reclamar com o Senhor. E então, irmãos, a palavra de Deus nos continua dizendo que Davi, ele queria já mudar o pensamento dele, porque ele viu, num certo momento, que aquela forma que ele estava tentando buscar a presença de Deus era da vontade dele, mas não era de Deus. E o Senhor nos alerta nessa noite para nos examinarmos se estamos querendo buscar a presença de Deus da nossa maneira ou da maneira dele, da forma dele, do jeito dele, conforme ele nos ensinou. Aleluia! Irmãos, a presença estava saindo da casa de Abinadab para ir para um novo lugar. Abinadab, irmão de Davi.
E Davi, ele tentou consultar a Deus para saber o que fazer. E quando eles tomaram o direcionamento de Deus, eles começaram a conduzir a arca da maneira correta. Na palavra de Deus fala que quando eles começaram a conduzir a arca da maneira correta, colocaram-se 2 varas sobre as argolas e as pessoas carregavam sobre os seus ombros. Deixa eu te falar, é pesado. A presença de Deus não é leve, mas você tem que estar preparado para carregar ela sobre a sua vida. Não coloca sobre carro de boi para o outro carregar para você, não. Procure ali a vontade do Senhor na sua vida. Enquanto uns estão querendo colocar o carro de boi, o Senhor está querendo que você coloque sobre os seus ombros nessa noite. O Senhor está querendo falar para você nessa noite: leve a minha presença do jeito que eu te conduzo, do jeito que eu te ensino, do jeito que eu te dou o direcionamento. Mas na palavra continua dizendo que no momento em que eles estavam indo ali para a casa de Obed-Edom, a arca chegou até aquele lugar. E quando a arca de Deus chegou sobre a casa de Obed-Edom, o que aconteceu, irmãos? Alguém sabe me dizer? Eu sei, que a igreja responde. Alguém sabe me dizer? 1 Crônicas 13, 14 e 15. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Eu quero dizer para você nessa noite: você está disposto da presença de Deus habitar na sua casa nessa noite? Dá um glória a Deus então, irmãos. Você está parado na presença de Deus? Como pode? Nós estamos falando de algo santo, é a presença de Deus. Nós não estamos falando de novela, de filme, não. Nós estamos falando da palavra de Deus. Então glorifique e exalte o nome do Senhor nessa noite. Glorifique e exalte o nome do Senhor nessa noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você não está glorificando eu não, você está glorificando o Senhor. Porque se você glorificar eu, pouco importa para mim. O que importa é o que o Senhor está achando. Não vai mudar nada para mim. Davi foi lá consultar lá os centenas e milhares, querendo saber o que eles achavam. Ele queria, sabe o que, irmãos? Ele queria alcançar o povo. Olhar o que o povo ia achar dele. Eu vou conquistar o povo, mas e a presença de Deus? Não conquista a presença de Deus, mas conquista o povo. O que adianta? Então deixa eu dizer para vocês, irmãos. A presença de Deus esteve sobre a casa de Obed-Edom. E 3 meses o Senhor abençoou aquele lugar de uma maneira sobrenatural. Antes, a presença de Deus esteve em outros lugares. Mas só que nada acontecia. Uma vez aconteceu, anteriormente, quando os filisteus pegaram a presença de Deus, levaram sobre a sua aldeia, colocaram sobre a presença de Dagom, e o que aconteceu? Colocaram um dia a arca de Deus diante da estátua de Dagom, que era, naquele momento, o deus dos pagãos, os filisteus. E quando no outro dia chegaram para buscar a arca, o seu deus Dagom estavam caídos sobre o chão, prostrados, com seus troncos e os braços cortados. Sabe como que ele estava? Referência a Deus. Até o inimigo fica de referência diante da presença de Deus. Por que nós não vamos ficar nessa noite?
Se apenas a arca de Deus, que era um objeto, já causava algo grande, imagina a presença de Deus real na sua vida nessa noite. Irmãos, fala na palavra, continua dizendo que quando eles entenderam qual que era a maneira correta, que não somente intenções boas causam resultados bons, mas atitudes corretas trazem frutos bons, eles começaram a se alegrar diante da presença de Deus. E quando eles andavam 6 passos com a presença de Deus, eles sacrificavam ao Senhor. Quero dizer para você nessa noite que para buscar a presença de Deus, você vai ter que sacrificar ao Senhor. Deixa eu te falar, o caminho não era perto não, era 6 passos e sacrificavam, 6 passos e sacrificavam, 6 passos e sacrificavam. Tem gente que não consegue sacrificar um dia. Imagina, eu começo a representar o caminho com aquele determinado lugar, o caminho que a gente está traçando hoje, o caminho da salvação, com a presença de Deus. Sem a presença de Deus não vai não, irmãos. Não vai não, que o bicho vai pegar do seu lado. E eles sacrificaram. E a palavra de Deus fala que Davi ele começou a construir casas, e mais casas, e mais casas, para que quando eles transportassem a arca de Deus, eles tivessem um lugar para que eles pudessem colocar. E a presença de Deus está querendo depositar ela sobre o seu coração nessa noite. Você é casa que quer que o Senhor faça morada nessa noite? Será que o Senhor pode fazer morada nessa noite? Será que o seu coração está aberto para o Senhor fazer morada nessa noite? Então busque a presença do Senhor da maneira correta. E o interessante é que dentro da arca havia a tábua dos mandamentos, a vara de Arão, um odre de azeite. Dentro da presença havia palavra, vara e azeite. Sabe o que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite? Você não vai conseguir viver sem a palavra. Você não vai conseguir viver sem a vara dele sobre a sua vida. Porque se a vara dele não vir para nos conduzir ou nos corrigir, e quando você estiver preparado, tem um odre de azeite. Essa é a presença de Deus para nossas vidas. O que eu acho interessante nessa palavra, irmãos, é que eu comecei a refletir que muitas das vezes a gente tenta fazer as coisas com intenções boas, mas com atitudes erradas. Igual eu disse no início, Davi tinha uma intenção boa, ele queria alcançar a presença de Deus. Mas a atitude errada que ele tomou é que ele não queria alcançar a presença de Deus da maneira de Deus, ele queria alcançar da maneira dele, que ele imaginava que fosse a vontade de Deus. Então eu quero dizer para a igreja nessa noite, procure a buscar a presença de Deus da maneira de Deus, do jeito de Deus. A palavra de Deus fala, não faz isso não, porque a minha mão não vai estar sobre você. Aí você fala, não vou por esse caminho aqui, porque ele é mais perto. Aí você não está fazendo a vontade de Deus. Você quer chegar lá no mesmo objetivo, mas fez a escolha errada. A atitude
errada. Teve a intenção correta, mas a atitude errada. Intenção correta e atitude errada, irmãos, não vai dar certo não. Só vai dar certo se o Senhor estiver com você. Você crê que o Senhor está com você nessa noite? Coloque sobre os seus pés nessa noite. Deixa eu falar para vocês, irmãos. Se a gente não conseguir aprender da maneira de Deus, Deus pode até olhar com misericórdia e querer nos trazer para a presença dele da maneira dele. Mas eu te garanto que não vai ser bom, não. Quer ver uma prova disso? Jonas, capítulo 1. O Senhor chamou a Jonas, constituiu ele para ir pregar sobre a cidade de Nínive. Mas eu comecei a entender que Jonas, ele não foi, não só por ter medo, por saber o que havia naquela cidade, mas porque ele tinha tipo o mesmo pensamento de Davi. Ele estava com o pensamento no povo ali que estava com ele. Sabe aquela palavra que o povo fala, patriota? Era Jonas com o povo. Muitas vezes nós somos assim, nós queremos fazer conforme o povo, mas conforme Deus. Aí o Senhor fala com Jonas assim, vai lá em Nínive. O que ele faz? Paga uma passagem, entra no barco, vai para o outro lado. Deixa eu te dizer, quando você tenta fugir do caminho do Senhor, o Senhor vai te buscar. Sabe por quê? Porque ele tem um cajado dele, quando a ovelha foge, traz de volta. Mas só que é dolorido. Com certeza. E Jonas, ele estava ali naquele barco ali, num momento em que o mar começou a se agitar, e o povo que estava ali, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Jonas estava ali descansando, dormindo. Se eu não me engano, ele estava dormindo. E o povo começou a se perguntar, por que será que isso está vindo sobre nós? E aí Jonas falou para o povo, porque Jonas já sabia que era o Senhor cobrando ele. Isso é o Senhor querendo cobrar de mim, colocando as minhas palavras, irmão. É o Senhor querendo cobrar de mim, porque eu estava fugindo da presença. Mas só que ele não se joga na água, ele fala com os jovens lá, com os homens, fala, se quiser me joga lá, eu mesmo não vou me jogar não. Não vou suicidar não. Joga eu lá na água. Vou suicidar? E aí, quando Jonas foi jogado na água, o que aconteceu com ele? O peixe tragou a Jonas. E quanto tempo Jonas ficou ali dentro do ventre do peixe? Quanto tempo, igreja? Deixa eu te falar para você uma coisa. Jonas queria fazer o quê? Fugir da presença. Aí o Senhor vai lá com o cajado e traz para a presença e fala com ele, não é da sua maneira, não é da minha. Não é da sua forma, não é da minha. Deixa eu falar para você, você não está querendo buscar dessa maneira, eu não vou te ensinar como que busca. Vai para a baleia do peixe. Deixa eu te falar para você, irmãos. O que você acha que Jonas ficou fazendo dentro da baleia do peixe? Clamando ao Senhor, eu creio, né? Vai ter hora que o Senhor vai te buscar para a presença dele e vai te colocar no momento mais difícil da sua vida para você clamar ele. Você acha que Jonas ficou lá deitado dormindo dentro do ventre do peixe? É o Senhor falando para a igreja nessa noite, se você não vir da minha maneira, eu vou colocar você lá na boca do peixe lá. E aí vai ter que orar. E aí vai ter que jejuar. E aí vai ter que buscar. E aí vai ter que alcançar a presença de Deus. Talvez Jonas, ele alcançou o favor do Senhor no primeiro minuto de oração dele ali, ele pode ter se arrependido e alcançou o Senhor ali. Entendeu não, só chegou aí e mandou proclamar e depois
sentado aí esperando o outro. Pode até acontecido isso. Mas muitas vezes o Senhor ele pode escutar a sua oração agora, mas só que Ele não quer apenas que você clame agora, Ele quer que você persista. Foram 3 dias, irmão, não foi um dia não. E o resultado não foi o que Jonas pediu, não pode fazer pirraça. Olha para você ver. Ele orou, talvez o Senhor ouviu no primeiro dia. Mas você acha que o Senhor ia tirar ele no primeiro dia? Jamais. O Senhor quer dizer para a igreja nessa noite: tem que perseverar, irmãos, na busca, na oração, na entrega, para alcançar a presença de Deus. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.